Oi, gente! Como vocês estão? Boa tarde! Bom, a gente está aqui diretamente do Espaço Conceito, no Banco do Brasil, no CCBB Rio de Janeiro, para fazer esse evento do Tempo Virou dentro da Virada Sustentável. Essa é a primeira edição física do Tempo Virou, então estou muito emocionada, muito feliz. Já era um sonho antigo a gente estar aqui. A gente nasceu na pandemia há 5 anos atrás, no mundo digital, no mundo online. E era uma vontade, não vou nem dizer um desejo, era uma necessidade nossa muito grande de ter esse calor humano, de sair do digital. Acho que todos nós estamos cansados e adoecidos do mundo digital. Então, acho que os assuntos que a gente vai tratar aqui nessa temporada, rumo à COP30, são assuntos que vai ser muito importante a gente refletir no ao vivo. Essa temporada aqui no CCBB, ela está sendo realizada através do apoio do Banco do Brasil e de Karina Menezes. E durante esses dias, a gente vai receber convidados muito especiais para falar de temas relevantes à COP30. O principal evento climático do planeta, que é a COP, esse ano acontece no Brasil, mais especificamente em Belém. E por isso eu estou muito feliz com a minha primeira convidada aqui de hoje. Minha primeira convidada é de Belém, então a gente trouxe uma pessoa do território para o Rio de Janeiro para falar para a gente nesse calor da emoção. E no episódio de hoje a gente conversa com Natália Mapuá. Natália é uma mulher indígena mapuá-marajoara, ativista socioambiental, advogada e uma forte voz da juventude amazônica. Aos 26 anos, ela já levou a pauta do clima para conferências internacionais e agora se prepara para receber o mundo na COP30 em Belém, na sua própria casa. Então, bem-vinda, Natália. Venha para cá. Obrigada. Bom, Natália, a gente vai falar muito de futuro hoje, mas eu quero começar lá do início, lá do começo. Eu quero voltar lá para a ilha de Marajó, lugar onde você nasceu, onde você cresceu e onde é o território do povo Mapuá, né? Um povo que já foi considerado extinto e hoje reconstrói a sua história. É um povo que passou por um processo de apagamento e de resgate identitário. Então eu queria te ouvir falando como foi crescer na Ilha do Marajó e o que significa ser uma Mapuá hoje. Oi, gente. Boa tarde a todos. Muito obrigada, Giovana, por esse convite. Há algum tempo a gente já queria fazer esse feat e pela primeira vez a gente conseguiu fazer com que desse certo. Estou muito feliz de estar aqui nesse espaço. Eu gosto muito de iniciar dessa forma porque eu acredito que partir do passado é a gente trazer à tona a memória. E a memória, não só para mim, mas para os povos indígenas, é muito importante. Falando de memória, eu trago aqui a história do povo Mapuá, não só do povo Mapuá, mas dos diversos povos que estão presentes ali nessa região, que é o Marajó, que fica dentro do estado do Pará. O Marajó, por muito tempo, foi considerado uma região que não existia mais povos indígenas, e nas últimas décadas tem tido uma grande retomada de não só do povo Mapuá, mas do Aruã e diversos outros que foram tidos como extinto. E isso não é uma realidade somente da região do Marajó, mas sim de diversos lugares do Brasil, dessa retomada da identidade indígena, que é a origem desse país, e como que essa retomada de identidade também traz à tona vários etnocídios que aconteceram. E no Marajó, não sei se você já chegou a visitar lá o Marajó. Eu sou louca para ir para o Marajó. Tá ali na lista, ó. O Marajó respira ancestralidade, seja na cultura, na produção de artesanato, seja nos rostos das pessoas, seja na forma de viver, na forma de se alimentar e na cultura. Então é impossível dizer que no Marajó aquele território não é o território indígena e principalmente o povo que vive ali e resiste há muito tempo naquela terra não é um povo indígena. E aí, nesse processo, a gente tem feito cada vez mais esse levante de retomada das nossas identidades. E eu sou essa geração de juventude que vem, acho que, elevando essa voz e cada vez mais trazendo à tona tanto essa temática quanto a luta indígena, não só do Marajó, mas a luta indígena de forma geral. E aí você saiu de uma reserva extrativista, né? Aos 8 anos você mudou para Belém.
Bom, imagino que foi uma mudança muito grande de ares, de ritmo, né, de paisagem. Eu queria saber para você como foi essa transição. O Marajó, ele fica bem... O meu município, que no caso é Breves, fica no meio de duas grandes capitais. Então eu não saio só de uma área rural e de floresta para a cidade, mas sim para a capital e para a grande capital da Amazônia, que é Belém. Então é uma mudança muito drástica, uma adaptação muito difícil e principalmente é muito difícil sair de comunidade e ir para uma região urbana e conseguir manter ali a cultura forte, principalmente porque a todo tempo a gente é bombardeado por situações, por preconceito, por xenofobia e tantas outras formas, e a gente se sente assim oprimido para que não venha estar se expressando culturalmente. Isso por si só é muito difícil. Eu acredito que tem talvez um benefício, um bônus, que Belém é uma cidade muito amazônica, ela está cercada de rios, então estou ali próxima dos rios. Tem muita floresta nela também. E aí faz com que não seja tão difícil, mas por muitas vezes, e principalmente nesse início, me sinto sufocada pela cidade ou nas viagens. E sinto muita falta, eu acho que da simplicidade e acho que do tempo que é diferente, de como que na cidade tudo é muito apressado e o tempo segue um ritmo totalmente diferente. Eu acho que para mim esse é o maior choque, assim. E principalmente porque a minha comunidade fica muito distante. É quase 2 dias de barco saindo de Belém para chegar lá, dificultando mais ainda com que eu consiga um tempo hábil para ir e voltar depois. E tem sido cada vez menos frequente eu conseguir ir para lá. Eu geralmente faço isso no final do ano para passar um tempo lá e se reconectar e voltar para a luta na cidade. O ritmo é completamente diferente, né? Parece que a gente está na cidade, por mais que a gente não queira, esse ritmo da cidade entra dentro da gente, né? E quando a gente vai para a floresta ou a gente tem alguma experiência de imersão na natureza, parece que se demora uns 2 dias, 3, 4, para se adequar àquele ritmo, né? Eu acho que o ritmo interno nosso, não sei, quem tem a oportunidade de fazer algumas fugas para a natureza, eu acho que é o que a gente mais percebe, né? Esse emocional. Linkando um pouco com essa sua experiência de vida pessoal, eu queria que você falasse o que fez te entender na pele o impacto dessas mudanças do clima. Porque você fala muito sobre isso, que as mudanças climáticas, elas não mexem só com o entorno das comunidades, com o ambiente que aquelas comunidades estão, mas também com o emocional dessas comunidades, né? Sim, eu acho que a partir do momento que eu comecei a estar cada vez mais dentro de projetos que envolviam comunidades. Essa é a minha vivência dentro do urbano. E depois indo não só para a minha comunidade, mas desenvolvendo o trabalho dentro de outras, eu fui vendo como que esses efeitos vão chegando e como que eles vão alterando. E principalmente a transformação, que é uma transformação que ela vai se dando em diversas dimensões. E aí eu lembro que um dos pontos principais foi quando eu fui para um território que fica lá no sudeste do Pará, de um povo chamado Xicrim. E aí lá eles lidam com diversos conflitos, como a mineradora, que é a Vale. Fiquei fazendo vários cursos com juventude, fortalecimento. E aí eu vi o quanto que eles tinham 3 principais efeitos ali dentro. Que tinha o da paisagem. A paisagem se modifica com a chegada dessas empresas que vão transformando. Tinha um efeito também psicológico, que o psicológico deles começa a mudar a partir do entendimento disso e muitas das vezes gera até conflitos entre eles mesmo, e o físico, que acaba afetando até mesmo a saúde, e quando afeta a saúde a gente tem várias dimensões, que é tanto o externo, o físico com o corpo e o psicológico. Então, como que essas alterações de clima e de ambiente vai afetando várias dimensões da vida da pessoa, não só de povos e comunidades tradicionais, que isso está cada vez mais evidente, mas ali que quando a gente está em um contexto de uma vivência totalmente conectada com a natureza, e isso tem uma quebra muito brusca, e a gente vai sentindo os efeitos e muitas das vezes são irreversíveis. Sim. Eu me lembro de uma imagem que eu vi já faz um tempo, mas essa imagem nunca me saiu da cabeça, de uma reportagem de quando foi construído o Belo Monte, ali em Altamira, né? Sim.
Enfim, as comunidades ribeirinhas passam uma vida dentro de um barco. E aí tiram aquelas pessoas das suas comunidades, da sua realidade de uma vida toda, a colocam dentro de um condomínio de casas com um pequeno quintal. E eu me lembro de uma imagem de um ribeirinho num quintal de cimento, sentado dentro da sua canoa, porque era o que ele sabia fazer uma vida inteira. Então acaba sendo uma violência, né? É isso, não só ambiental, mas é o que você falou, psicológica e emocional, com todas essas comunidades que sofrem. E às vezes isso acaba impactando até mesmo a própria sustentabilidade daquela vida ali, porque muitas das produções que envolvem a floresta, e aí também a gente está falando da cultura, ela acaba sendo atravessada por essas coisas. E, por exemplo, eu lembro que lá com o povo Xikrin, eles produziam muita farinha, isso gerava renda e gerava alimentação. Aí o rio deles foi contaminado, aí eles não podiam mais colocar a mandioca para amolecer no rio, que é o que culturalmente a gente costuma fazer, e eles tinham que fazer um outro processo de amolecer essa mandioca, só que esse outro processo estava totalmente fora da cultura deles. Os mais idosos, que geralmente resistem a essas mudanças, continuavam fazendo no rio, mas essa farinha acabava vindo contaminada por esse rio. E os mais novos, que já tendo um pouquinho mais de consciência e entendendo que não podia utilizar daquele rio, eles pegavam e faziam de uma outra forma, mas que não ficava igual como antes. Então, ali a gente estava atravessando com impactos totalmente negativos na alimentação, na cultura, na saúde. E quando a gente vê, vira uma bola de neve de problemáticas que estão envolvendo essas alterações que acontecem dentro desse meio ambiente da vivência, né? Tá tudo interligado, né? E agora eu chego no presente. Então hoje você é uma advogada, uma mestranda em Direito, e você entra na faculdade justamente para poder lutar contra as injustiças que acontecem não só no seu povo, mas também com os quilombolas, ribeirinhos. E você tem uma articulação muito forte com esses povos de pressionar por política pública, né? Você tem um trabalho muito bonito com a juventude, que a Natália pressiona pela criação de uma secretaria de juventude. Quando a gente fala de jovens, a gente tem que entender que a gente tem pouquíssimas políticas públicas voltadas para os jovens. Eu acho injusto a maneira como a sociedade coloca o jovem no papel da mudança climática, que é sempre um lugar de, vocês são jovens, vocês vão lutar por esse futuro. Mas um futuro que vocês são os principais impactados, vocês não fizeram nada para que a gente estivesse nessa situação, e vocês precisam de políticas públicas para fazer alguma coisa. Sim. E eu queria que você falasse um pouco dessa sua articulação com a juventude do Pará. Antes de tudo, é muito importante desmitificar esse lugar de juventude, porque muitas pessoas veem um movimento muito grande de jovens dentro do movimento climático. E sim, acho que a juventude tem liderado o movimento climático, mas muitas vezes, olhando de fora, pensa que é muito fácil estar nesse lugar de luta, estar nesse lugar até mesmo de combate. Mas para a gente é muito difícil. Na maior parte das vezes, a gente tem que abdicar de muitas coisas das nossas vidas para estar nas frentes e estar fazendo viagens, e estar em lugares falando, estar em lugares fazendo representações. Outro dia, com os meus amigos, a gente estava falando assim: nossa, eu não queria estar indo para essa viagem agora, eu queria estar em casa, eu queria estar podendo estudar com calma, eu queria estar podendo frequentar as minhas aulas, poderia estar mais com a minha família, e a gente tem que sempre estar abrindo mão muito disso por causa da luta e principalmente por causa de uma causa que ela é coletiva, que ela acaba impactando todo mundo. Então, esse é um ponto muito importante da gente olhar também para essa juventude que está lutando, que muitas vezes acaba sofrendo preconceito dentro de espaço, que são juventudes que deveriam estar vivendo as suas juventudes, que é uma parte da vida, que geralmente consegue aproveitar mais, e a gente está nesses espaços. Mas, ao mesmo tempo, eu acredito que a gente é uma geração que começa a visualizar que, além do passado que nos conecta para estar aqui agora, a gente quer muito ter um futuro. E mesmo que nesse passado não tenha sido nós que causamos ou que tivemos ações para que a gente chegue a essa crise de agora, a gente quer muito mudar agora, nessa geração, esse caminho que está seguindo para aumento da temperatura e para todos esses impactos das mudanças climáticas, para que a gente consiga garantir não só o nosso futuro e dos nossos, mas dessas próximas gerações que estão por vir.
E eu, particularmente, tenho muita esperança nisso. E unindo com outros jovens, a gente tem construído diversos projetos e feito diversos trabalhos, que é que a gente tem feito aqui e que eu chego aqui e acho muito importante falar o quanto que nunca é só eu, nunca é só Natália Mapuá, é sempre Natália, que tem muitos outros jovens, que tem muitas outras pessoas que estão trabalhando, que estão desenvolvendo, e algumas vezes eu estou fazendo essa representação, mas que o trabalho para a gente conseguir mudar um pouco os cenários, que são cenários muitas vezes de injustiças e até mesmo de desigualdade, a gente tem feito isso de maneira coletiva. Quando a gente trata da incidência política, que é um trabalho de estar fazendo advocacy, de estar cobrando autoridades públicas para que a gente venha alterar esse cenário que está posto, é justamente quando a gente começa a entender o quanto que a política ficou muito afastada de grupos vulneráveis por um tempo, e a gente tem tomado esses espaços políticos nos últimos anos, e principalmente o quanto que tomar esses espaços políticos é uma forma da gente conseguir fazer revolução. E a partir disso, a gente vê o movimento indígena crescendo cada vez mais, com candidaturas indígenas, com o Ministério Indígena, com deputados indígenas, e isso por si só já diz muito sobre a gente ter voz dentro de decisões e de criações de políticas, seja no Senado, seja nos parlamentos, e também como que a gente consegue estar fazendo pressão aqui contra a sociedade civil para que dentro desses espaços políticos venha acontecer essa transformação. E essa pressão eu não estou falando para vocês somente de protesto, de ir para frente de um espaço público. Eu estou falando de criar propostas de políticas e entregar para tomadores de decisão. E quando a gente percebeu que esse era um caminho muito viável e que principalmente ele surtia efeito, a gente começou a incidir cada vez mais, indo para Brasília, indo para conversar com os governadores, indo para as COPs internacionais. E quando a gente viu assim um movimento de juventude que tem cada vez mais se levantado, a gente já estava de frente com governadores, de frente com deputados, de frente com os nossos diplomatas, entregando propostas e principalmente se informando tecnicamente para que a gente tivesse uma narrativa sólida e não chegasse somente pedindo para que aquela problemática fosse mudada, mas apontando a problemática e apontando as soluções, porque por muitas vezes as problemáticas foram apontadas de fora e as soluções chegaram de fora e não contemplaram a realidade daquele cenário. E agora a gente tem se colocado cada vez mais, principalmente, como potências técnicas que conseguem desenvolver um pensamento sólido e propostas sólidas para estar mudando esse cenário. Perfeito. Agora vamos falar de COP30, tá? Que é o assunto que a gente está aqui. Você já participou de várias conferências internacionais. Você esteve na COP28 em Dubai. E agora você vai receber na sua própria casa a COP30. Eu quero saber o que você espera dessa COP. O que você espera ver, como estão esses preparativos em Belém. E principalmente em termos de participação indígena, jovem, não só nos espaços de mobilização, como também nesses espaços de decisão. Essa COP para a gente começa desde a COP28, que foi quando começou a articulação lá em Dubai, e desde isso Belém vive COP. A gente está há 2 anos vivendo COP30 e todo mundo já está muito fadigado de COP, porque a gente respira, vai dormir e acorda falando de COP o tempo todo. As nossas ruas mudam, as nossas legislações, os postos, tudo. A cidade está completamente alterada desde a chegada da COP. E, obviamente, a gente tem pontos positivos e tem pontos negativos com a chegada da COP. A gente tem muitas alterações assim bruscas na cidade. E eu vejo assim as comunidades, a sociedade de Belém, de forma geral, tentando se adaptar a isso e, ao mesmo tempo, tentando entender como que pode aproveitar dessas oportunidades. Tem muitas outras coisas acontecendo que vieram com isso, como desmatamento e tantos outros, que têm sido algumas polêmicas que estão circulando bastante. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem uma COP que ela acontece em um país de livre expressão e um país democrático que a gente já não tinha há 4 anos. Então, a gente vinha sendo calado por anos em países em que a gente não podia protestar, em que a gente não podia... A sociedade civil não tinha voz
E aí cai aqui no Brasil, a América Latina toda estava esperando por essa COP. E a Amazônia, que é esse lugar que entra em tantas discussões e por muitas vezes está nesse lugar de disputa, recebe esse evento tão grande. A gente tem muitas problemáticas, né, que o governo e a sociedade civil, e principalmente com a polêmica das hospedagens, a gente tem tentado conseguir cada vez mais amenizar essa problemática e tirar os holofotes do que não deve ter holofote e levar para o que é mais necessário, que é as mudanças climáticas e a decisão desses tomadores de decisão. Mas a gente ficou muito, muito feliz quando eu soube da notícia, porque a gente ia conseguir se mobilizar contra a sociedade civil. E as outras COPs geralmente são muito distantes, então a gente não consegue financiamento. Poucas são as representações, muito menos representações indígenas nesses espaços. Então, trazer uma COP para cá é justamente garantir a inclusão de pessoas que precisam ter voz nesses espaços que estão decidindo o nosso futuro. E aí, quando cai aqui no Brasil, a gente consegue se mobilizar para não só garantir com que as comunidades e os grupos vulneráveis e os grupos de luta do Brasil estejam presentes, mas que os grupos de luta de outros países também estejam presentes. Sim. Porque quando aconteceu em Azerbaijão, quando aconteceu em Dubai, a gente não conseguia articular com as pessoas locais para fazer com que a gente construísse algo juntos e coletivo para assim pressionar esses tomadores de decisão. E dessa vez a gente tem toda uma sociedade civil organizada em Belém, tentando viabilizar a vinda de diversos países. Eu estou conversando com jovens da Austrália, jovens da Colômbia, do Peru. A gente está montando um acampamento de juventude, a gente está conseguindo alojamento e está direcionando para hospedagem. Porque quando acho que alguns meses atrás, e diversas vezes está perguntando, Natália, e qual é o teu trabalho principal agora na COP? O que é que tu está fazendo? Eu falei, gente, a gente tem muitas camadas e vários setores para fazer construções nesse caminho à COP, mas o principal é fazer com que os grupos que não chegam em COP chegarem nessa COP. Porque se a gente não conseguir fazer com que eles cheguem nessa, Exato. A gente não vai conseguir chegar em outra. Se a gente tem um legado para fazer nessa COP, é com que a gente tenha uma alta participação da sociedade civil. E não só dos grupos que já estavam participando e sempre participaram, mas dos que nunca sequer teriam uma oportunidade de estar numa COP. Se tem uma coisa que a gente tem feito quanto ao movimento climático de Belém, é construindo esses caminhos justamente para que estejam presentes. E eu, na minha pauta de juventude e juventude indígena, tenho tentado fazer isso. A minha casa está cheia de beliche, porque vai ficar muita gente lá dentro. E a gente está até mesmo doando as nossas casas em Belém, justamente para garantir essa participação. Porque a gente entende o quanto que aqui no Brasil a gente tem um movimento climático e que precisam ter voz, mas o quanto existem diversos cenários e temáticas de mudanças climáticas que precisam também ter voz nessa COP. Por outro lado, eu vejo assim como uma projeção de uma ampliação de um espaço de poder, que é a Blue Zone e a Green Zone. E para quem não sabe, esses são os dois espaços oficiais de COP mesmo que acontece. E ampliação para fora deles. Eles são geralmente muito restritos, são espaços pequenos e poucas pessoas conseguem a credencial para estarem dentro. E aí, quando vocês olham para Belém, eu tenho uma lista com 30 espaços grandes que vão estar acontecendo eventos paralelos durante toda a COP. E eu estou falando de espaços equivalentes a zonas, que vão estar acontecendo várias atividades dentro. E que a sociedade civil vai conseguir estar realizando suas atividades ali, vai conseguir debater as temáticas diversas, e o quanto que a gente consegue ampliar aquilo que estava concentrado ali só naquelas zonas, que são muito restritas, e que ao mesmo tempo são burocráticas, e que são os chefes de Estado, os diplomatas que estão ali negociando para outros espaços. E aí, uma pergunta que foi feita, por exemplo, mas então a gente vai segregar e eles vão ficar ali e aí a galera vai ficar de fora discutindo? A intenção e o que tem se construído é justamente conseguir tirar esses tomadores de decisão de dentro para eles visitarem outras áreas e assim, de fato, a gente ampliar os espaços de discussão de COP e conseguir garantir com que essa seja uma COP inclusiva, participativa e que principalmente a gente tenha encaminhamentos que não conseguiram passar. Tem anos que a gente não tem resultados ambiciosos dentro de COP30. Sim.
A gente está esperando por esses resultados há muito tempo, né? E eu acho que essa COP vai ser a COP das COPs diante da urgência, diante de um país democrático, né? Da gente ter voz, não, a gente digo, enfim, quem está ali, e diante também de quem está liderando essa COP, a presidência da COP, a comitiva da COP. Eu acho que, diferente das outras, essa comitiva agora tem muita seriedade, né, em relação à pauta. E o que eu acho interessante que você falou e que eu quero trazer um pouquinho é que é isso, né? A Amazônia, nas outras COPs, a Amazônia foi uma pauta. Agora a Amazônia está no centro das discussões e sendo a protagonista dessas discussões. E a gente aqui no Sudeste, e eu fiquei muito chateada, eu vou falar aqui minha opinião pessoal, que eu fiquei muito chateada com essa narrativa que foi criada no Sudeste, onde foi colocado as hospedagens, né, a questão das hospedagens, da inflação, da dificuldade de se chegar até Belém, até Pará. E isso foi colocado numa narrativa acima da própria COP. E eu acho que a gente tem uma oportunidade de fazer essa COP histórica, de colocar todos esses líderes globais dentro da Amazônia, para entender, porque normalmente todo mundo fica falando da Amazônia de um lugar longe, né, ali, agora não está ali, e a gente sabe que a Amazônia é o lugar mais rico do planeta, porém ainda não é visto dessa maneira por uma série de preconceitos, uma problemática social que o país sofre, né? Então eu acho muito importante, com todas as dificuldades que tenha, nós, enquanto brasileiros, que a gente defenda essa COP, que a gente vibre por essa COP. Queria muito aproveitar esse gancho para trazer um alerta de a gente sempre ter muito cuidado com esses meios de comunicação. Porque dentro desse lugar dos algoritmos, a gente acaba ficando em bolhas de informações. E essas bolhas de informações, às vezes elas nos levam para o lugar de criar entendimentos que são preconceituosos e a gente não está nem conseguindo visualizar que são entendimentos preconceituosos. Eu nunca sofri tanta xenofobia quanto tenho sofrido nesse processo de COP. E é muito real como isso acontece. Eu lembro de viajar uns meses após ter esse boom de notícias sobre as hospedagens e a possibilidade de mudança da COP. Eu lembro que lá em Belém estava tudo confirmado de que a COP aconteceria lá e a própria presidência da COP fez alguns eventos e falou que não iria mudar. E aí, logo em seguida, eu vim para o Rio de Janeiro e fui para Brasília. E onde eu chegava, todo mundo falava, e aí, tá sabendo que a COP mudou de lugar? Tu já tá sabendo que a COP não vai ser mais em Belém? Como eles tivessem absoluta certeza de que essa COP tinha mudado justamente por causa dessas mídias e desses meios de comunicação que fazem essa manipulação das informações e de que fato ela chega. E para a gente, essa comunicação, ela nem chega. Ela fica muito restrita. E como que vocês podem estar buscando meios de comunicação para além das bolhas que vocês estão acostumados, porque isso faz ampliar muito a visão e conseguir ver de outra perspectiva, de fato, o que está acontecendo e como que as coisas estão postas. E esse da hospedagem, para a gente que estava ali em Belém, e isso quase não tem se falado, foi muito uma manipulação de informações. Eu lembro de ler um noticiário assim que estava escrito na manchete: COP 30 em Belém, a COP mais excludente de todas. Por uma mídia daqui do Sudeste. Então, como que a COP, que é num país democrático dentro da Amazônia, vai ser a mais excluente de todas? Exato. A COP que está conseguindo levar 7 mil indígenas, a COP que está conseguindo levar comunidades tradicionais, extrativistas, e vão conseguir estar participando de uma COP, vai ser a COP mais excludente. E aí, obviamente, a gente sempre fica muito, além de frustrado, eu acho que estressado com toda essa xenofobia que é construída em cima. Mas é como que não é dado voz para que a gente que está lá vivenciando isso consiga falar e consiga dizer como que de fato está posto essas questões e o que estão fazendo lá. A gente teve tantas iniciativas de hospedagem para conseguir garantir participação. A gente tem as igrejas que todas abriram a porta e se transformaram em hospedagem. A gente tem as escolas, que muitas escolas viraram hospedagem. A gente tem toda uma organização fazendo para que dê certo. Isso não é divulgado. Isso não chega na mídia. E se isso não está chegando na mídia, que são iniciativas tão potentes, a gente entende que tem uma problemática aí do que de fato querem estar comunicando referente à COP e o que não querem estar comunicando. Perfeito.
Natália, um dos grandes temas da COP30 vai ser justamente essa transição energética. E você tem levado essa conversa da energia limpa e do clima para dentro das comunidades. Eu queria que você falasse um pouco dessa sua atuação nessas articulações e como a gente pode garantir acesso a uma energia limpa tendo justiça climática. Eu sou a coordenadora da Aliança de Juventude por Governança Energética, que é uma coalizão de organizações do Norte e Nordeste que se uniram tem 2 anos, em 2023, para tratar de transição energética. E ela parte da mesma forma que geralmente parte as temáticas de mudanças climáticas dentro de comunidades e dentro das organizações de base. Parte do zero e a gente não sabe nada. Quando a gente começa a atuar, geralmente, a gente não sabe nem direito o que é aquela temática. A gente sabe que está afetando as nossas vidas, a gente sabe que a gente é afetado, mas geralmente a gente coloca um outro nome. Na nossa vivência tem um nome de como aquilo está acontecendo, e aí quando a gente vê, tem um outro nome técnico que é tratado internacionalmente e tudo mais. Então a gente partiu do zero e falamos, primeiramente, vamos saber o que é transição energética, para depois entender como isso está atrelado a impactos que a gente já sofre e, após isso, tentar mudar esse cenário. E assim nasceu a Aliança de Juventude por Governança Energética, que foi o espaço justamente em que organizações de juventude se viram impactados por essa questão energética, mas não sabiam nem direito do que se tratava. E a gente começou a fazer diversas formações e começou a aprender e começou a fazer pesquisa para conseguir embasamento para a nossa narrativa e construir as propostas. E a gente tem 2 anos que já participa de diversos espaços. A gente conseguiu trazer 20 jovens para o G20 aqui no Rio de Janeiro, no ano passado. A gente esteve agora, mês passado no Chile, no primeiro encontro de juventude por transição energética da América Latina. E ao mesmo tempo que eu falo que a aliança ela é um baby, porque tem só 2 anos, a gente tem uma potência gigante, principalmente. Transição energética é uma pauta que ela é muito complexa, mas é uma das mais necessárias, porque é uma das que mais impacta as nossas vidas. E falando de contexto de Norte e Nordeste, a gente está falando de um sistema que sempre esteve atravessado por muitas injustiças, seja pelo acesso ou seja pelo não acesso, e a gente vem tentando reivindicar esse lugar. Porque quando a gente fala, por exemplo, das hidrelétricas, elas chegam para garantir energia para muitas populações, mas existia uma população que pagou um preço muito alto com as suas próprias vidas para que outras pessoas tivessem acesso à energia e que essa população que pagou um preço muito alto sequer acessa uma energia de qualidade. A gente olha para o Nordeste, para o litoral, a gente tem diversas empresas com energia eólica que prejudicam a vida dessas comunidades, colocando as hélices lá, enquanto outras pessoas estão se beneficiando dessa energia que nem é essas pessoas que ali estão sendo prejudicadas. A gente tem exploração de petróleo na Amazônia, que já está mais do que comprovado, que é um dos grandes causadores do aquecimento global, e a gente está com essa eminência quase confirmada de exploração na foz do Amazonas, que pode trazer prejuízos muito grandes, impactos irreversíveis. Então, a gente já vem de um cenário que é muito injusto e desigual dentro da questão energética, e agora a gente está transitando, tentando tirar as matrizes que já são prejudiciais para novas. E aí, dentro dessa transição, a gente entra assim como formiguinhas, que é a aliança, e fala assim, não, a gente quer transitar, mas a gente quer ter um mínimo de justiça nessa transição, porque a gente já olhou para o passado e já sabe as coisas que aconteceram. A gente já estudou e viu tecnicamente como que isso se constrói, e a gente tem propostas para que não seja tão injusto como tem sido todos esses anos e todas essas décadas que a gente vive ali Norte e Nordeste, sofrendo para que outros consigam lucrar em cima dos nossos territórios. Natália, obrigada pela sua fala. Agora a gente tem um último bloco do podcast que faz muito sucesso, que se chama Biblioteca Ecológica, que é quando o convidado traz para a gente, pode ser livro, documentário, filme, qualquer coisa, podcasts, algo que você escute, que você leia, que amplie a sua conscientização sobre o mundo. Quando me disseram que era para mim trazer alguma coisa, eu fiquei, nossa, é muito difícil, porque muitas são as referências, mas tem um que para mim é muito marcante,
e que também é muito óbvio, e talvez até tenham trazido aqui, que é Ideias para Adiar o Fim do Mundo, do Krenak. Para mim é um livro muito marcante, principalmente porque o próprio Krenak já trouxe o quanto que a gente não pode se apegar ao fim do mundo, mas sim se apegar à criatividade de estar criando propostas para que a gente esteja criando futuros e não se preocupando com esse fim do mundo que pode estar acontecendo. E muitas pessoas acabaram entendendo que Ideias para Adiar o Fim do Mundo era a gente se apegar ao fim do mundo que não deveria acontecer. Mas o livro ele traz uma narrativa muito de o quanto que a nossa identidade é importante, a nossa subjetividade é importante, o nosso passado também é necessário para que a gente consiga construir ideias agora para garantir o nosso futuro. E esse futuro, que ele seja um futuro de bem viver e um futuro resiliente para todos. E um futuro que resgate, que ressignifique o passado, né? Porque eu acho que a gente tem tecnologias ancestrais, sabedorias ancestrais dos povos do território brasileiro, que é uma infinidade, é uma riqueza de povos, né? Que nos traz essa visão de futuro como um resgate ao passado, usando as tecnologias de hoje, mas esse olhar para o passado dessa sabedoria. Com certeza. O Krenak, ele sempre traz essa narrativa, mas principalmente que muitas das nossas problemáticas hoje, e que envolve até mesmo os conflitos com os povos indígenas e violações de povos indígenas atualmente, eles estão justamente nessa perda de memória ou até mesmo sistema de apagamento de memória que nos leva ao esquecimento de que o Brasil é um território indígena e que esse território indígena ainda é ocupado por muitos povos e que esses povos estão resistindo até hoje. E que são esses povos que protegem esses territórios que estão adiando todo esse aquecimento que está acontecendo. Isso está comprovado cientificamente. Não é eu, Natália, que estou falando aqui só porque quero proteger territórios indígenas, mas porque as áreas mais preservadas são os territórios indígenas e são justamente essas áreas preservadas que estão adiando esse alto aquecimento global que leva às mudanças climáticas. Então, a gente relembrar que o Brasil é um território indígena e que são esses povos que estão salvaguardando a natureza e as florestas, é a gente seguir para um caminho de solução e, principalmente, um futuro que seja um futuro palpável para todos. Obrigada pela sua presença aqui. Palmas para a Natália.